Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-17. Também vou trazer os resultados da última rodada, além da classificação dos grupos. Simbora então? Só para a gente se situar, todas as partidas têm horário padrão. Todos os jogos serão disputados às 11 horas, beleza? E a rodada começa com o Mirassol jogando contra o Fernandópolis. Esse jogo vai ser lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O Olímpia recebe o Tanabi, jogo que acontece no estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia. O Monte Azul vai jogar no Tacília Patrícia Arroio contra a equipe do Barretos. Santa Cruzense e Oswaldo Cruz se enfrentam no estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo. O 15 de Jaú vai jogar contra o Grêmio Prudente, lá no Zezinho Magalhães, em Jaú. O Marília recebe o Acisense no Bento de Abreu. Batatais e Francana se enfrentam no Oswaldo Scatena, em Batatais. O Sertãozinho vai jogar no Frederico Dalmaso contra a equipe do E9 Futebol Tech. Também teremos aí o duelo Come Fogo, né? O clássico de Ribeirão Preto entre Comercial e Botafogo, confronto que acontece no Palma Travassos. O Grêmio São Carlense vai jogar contra o Grêmio Novo Horizontino, jogo que acontece no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. A Internacional de Bebedouro encara o Taquaritinga, jogo que acontece no estádio Sócrates Stamato, lá na cidade de Bebedouro. A União Barbarense encara o Rio Branco, o jogo que acontece lá no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. O Guarani recebe o Veloclube, esse jogo será no estádio Vail Chaves, em Mojimirim, né, o campo lá do Mojimirim. O Independente de Limeira encara a União São João, jogo que acontece no estádio Comendador Augustinho Prada, na cidade de Limeira. O Red Bull Bragantino vai jogar contra o Amparo, esse jogo será lá no CT do Red Bull, em Jarinu. O Brasilis recebe o Itapirense, jogo que acontece no CT do Brasilis, na cidade de Águas de Lindóia. A Ponte Preta encara o Guaçuano, jogo que acontece no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapeira. O Desportivo Brasil vai jogar no CT do Desportivo Brasil, né, no seu CT, lá em Porto Feliz, contra a equipe do São Bento. Também teremos o Ituano recebendo Primavera, jogo que acontece no estádio Novelli Júnior. O SCA Brasil joga contra o Salto, esse jogo será lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O Flamengo vai folgar na rodada, né? Ele seria aí adversário da equipe do Nacional, mas o Nacional acabou aí se desistindo do campeonato, saiu do campeonato quando a tabela já tinha sido formulada, portanto o Flamengo aí fica de stand-by nessa rodada. O São Caetano vai jogar contra a equipe do Ecos, o jogo acontece lá no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Ibrachina encara o Guarulhos, jogo que acontece lá na Ibrachina Arena. O Grêmio Osasco vai jogar no José Liberati contra o Metropolitano. Palmeiras e Taubaté se enfrentam no CT do Palmeiras 2, na cidade de Guarulhos. Também teremos aí um duelo do Vale do Paraíba. O São José vai encarar o Atlético Guaratinguetá. Esse jogo será no Martins Pereira. O São Paulo recebe o Água Santa, jogo que acontece lá no CT de Cotia. O SC Brasil joga contra o Esporte Clube São Bernardo, jogo que acontece no estádio Hermínio Exposito, na cidade de Embu das Artes. Também teremos o duelo Santista, né? Tradicional duelo Santista entre Santos e Jabaquara, jogo que acontece lá no CT Rei Pelé. Todos esses jogos no sábado, hein, gente? O Mauá vai jogar contra a Portuguesa Santista, jogo que acontece no Pedro Benedetti, em Mauá. E o Corinthians joga no Parque São Jorge contra o Juventus. E aí, no dia 1º de maio, né, domingo, vamos ter o jogo que encerra a rodada. A Ferroviária joga contra o São Carlos, jogo que acontece lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. E agora vamos então aos resultados da última rodada, né? Voltando aqui a tela, rapidinho aqui pra gente, rodada de número 3. Tivemos aí a vitória do Mirassol fora de casa sobre o Barretos 3-1. O Olímpia e Monte Azul ficaram no 0-0. O Tanabi venceu o Fernandópolis por 1-0. O Acisense venceu a Santa Cruzense por 2-0. O 15 já perdeu em casa para o Marília por 1-0. O Grêmio Prudente bateu o Oswaldo Cruz por 4-1. O Sertãozinho perdeu em casa para o Comercial 2-0. E9 Futebol e Francana ficaram no 1-1. O duelo de São Carlos, entre São Carlos e São Carlense, ficou no 0-0. A Ferroviária venceu a Inter de Bebedouro em Bebedouro por 1-0. O Grêmio Novo Horizontino fez 3-0 em cima do Taquaritinga fora de casa. O União São João derrotou a União Barbarense por 2-1. O Guarani fez 3-0 em cima do Independente de Limeira. O Veloclube empatou com o Rio Branco em 1-1. O Red Bull Bragantino venceu o Guaçuano em Mogi Guaçu por 3-0. Brasilis e Ponte Preta empataram 2-2. A Itapirense goleou o Amparo por 4-0. Salto e Desportivo Brasil ficaram no 1-1. O Ituano perdeu em casa para o SCA Brasil por 4-1. Primavera e São Bento também não saíram do 0-0. O duelo entre as equipes de Guarulhos, entre Guarulhos e Flamengo, terminou 1-1. O São Caetano venceu o Ibrachina por 1-0. O Juventus perdeu na Rua Javari para o Audax por 1-0.
O Corinthians goleou o Metropolitano lá em Campo Limpo Paulista por 5-0. Taubaté e União Mogi ficaram no 1-1. O Palmeiras ganhou do Atlético Guaratinguetá por 3-0 em Guaratinguetá. O Referência ganhou do Água Santa em Diadema por 1-0. O São Paulo bateu o Sport Clube São Bernardo por 2-0 lá em São Bernardo do Campo. Jabaquara e Mauaense empataram em 1-1. O Santos venceu a Portuguesa Santista no Eurico Mursa por 5-1. E também tivemos ainda o empate sem gols entre Botafogo de Ribeirão Preto e Batatais. Jogo que aconteceu lá no Complexo Esportivo Olé Brasil em Ribeirão Preto, né? O jogo terminou 0-0. E agora vamos passar para vocês aqui rapidinho como é que tá a classificação dos grupos, né? Como é que ficou aí a classificação após 3 rodadas. Grupo 1, liderança é do Mirassol com 9 pontos. O Tanabe aparece na segunda colocação com 6 pontos, agora sim ficou melhor para ver. O Olímpia é o terceiro colocado com 4, Fernandópolis tem 3, Barretos tem 3 e o Monte Azul é a lanterna do grupo com 1 ponto. Grupo 2, a liderança está sendo dividida entre o Grêmio Prudente e o Assisense, 7 pontos. 15 Jaú e Marília aparece logo atrás com 6. Daí já bem atrás, Santa Cruzense e Oswaldo Cruz não pontuaram ainda. No grupo 3, o Comercial aí tem 100% de aproveitamento, 9 pontos. O Botafogo de Ribeirão tem 7 pontos, né? Então o jogo aí dessa rodada vale a liderança isolada. A Francana é a terceira colocada com 4 pontos. O Sertãozinho é o quarto com 3. Batatais e Nine somam 1 ponto cada. Grupo 4, a liderança está sendo dividida entre o Grêmio Novo Horizontino e a Ferroviária, 9 pontos. O Grêmio São Carlense e o São Carlos tem 4 pontos e a Inter de Bebedouro e Taquaritinga ainda não pontuaram. Grupo 5, liderança do Guarani, 9 pontos. O União São João aparece na segunda colocação com 7. O Velo Clube é o terceiro colocado com 3. O Independente de Limeira tem 2 pontos. União Barbarense e Rio Branco fecha a classificação desse grupo com 1 ponto. Grupo meia dúzia, liderança do Red Bull Bragantino, 7 pontos. O Guaçuana aparece em segundo lugar com 6. A Ponte Preta tem 4 e a Itapirense a quarta colocada com 3 pontos. O Brasília também tem 3 pontos, mas não venceu ainda. São 3 empates em 3 jogos. E o Amparo está na sexta colocação com 1 ponto. Grupo 7, a liderança do SCA Brasil, 7 pontos. O Salto aparece em segundo com 5. O Ituano é o terceiro com 4. O Esportivo Brasil tem 3. O Primavera é o quinto colocado com 2. E o São Bento aparece na lanterna com apenas 1 ponto. Grupo 8, liderança está sendo aí dividida entre 3 equipes. Ecos, Ibrachina e Flamengo, todos aí com 4 pontos. O São Caetano tem 3. O Guarulhos é o quinto colocado com 1 e assim fecha esse grupo 8 que tem um time a menos. No grupo 9, o Audax é o líder com 7 pontos, o Corinthians tem 6, o Metropolitano é o terceiro com 4, o Juventus aparece com 0 pontos, né? E o Grêmio Osasco também tem 0 pontos, esse grupo tem 5 equipes. Grupo 10 é a liderança do Palmeiras, 6 pontos, o União Mogi tem 4, o Atlético Guaratinguetá tem 4 também. Taubaté é o quarto colocado com 2 e o São José não pontuou ainda. Grupo 11, liderança do Referência tem 9 pontos, o São Paulo aparece na segunda colocação com 6, o Água Santa é o terceiro colocado com 3, São Bernardo e SC Brasil não pontuaram. Grupo 12, liderança do Santos, como tem grupo esse campeonato, hein? 6 pontos, Jabaquara é o segundo com 4, o Mauá Futebol tem 3, a Mauaense tem 2 e a Portuguesa Santista tem 1 ponto. Então essa aqui é a classificação após 3 rodadas do Campeonato Paulista, categoria Sub-17. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, ó, deixa o like. Se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal Tabelão do Futebol. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!